Olá! Estamos começando mais um Trânsito em Ação, um programa educativo e preventivo referente à mobilidade urbana e trânsito sustentável. E assim, visando minimizar as atividades repressivas, e isso é bom para toda a coletividade. Olha, antes de nós começarmos a análise do tema de hoje, convido você a se inscrever no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho. Você que está se inscrevendo hoje ou já é inscrito, acionando o sininho, você sempre será avisado de novas postagens. E assim não perderá nenhum vídeo novo. Outra coisa, comente esse vídeo e os demais, pois o seu feedback é muito importante. Outra coisa, compartilhe essa informação com seus familiares, com seus amigos, com todos os seus contatos. Vamos lá? Hoje continuaremos falando sobre mais uma infração penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. A infração de hoje que será analisada é a que está no artigo 308 do CTB, que diz assim: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Olha, este artigo sofreu uma mudança em 2014 com a Lei 12.971 na questão da pena, e também no caput, na cabeça do artigo, sofreu uma mudança através da Lei 13.546 em 2017. Essa redação que eu falei para vocês já está com a mudança da lei de 2014 e também com a lei de 2017. Pontos a serem destacados. A punição para esse caso também é uma punição punida na qualidade de detenção e não reclusão. Na quantidade, nós temos uma pena mínima de 6 meses, podendo chegar a 3 anos. Cumulativamente, ainda com multa e a suspensão ou a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir o veículo automotor. Então, são questões aqui importantes. Destaque também que o artigo diz, na sua cabeça, no caput, de participar. Então tem que estar participando. De que jeito? Na direção do veículo automotor. Isso pode ocorrer, ele fala, em via pública, e causando risco tanto para a incolumidade pública quanto para a incolumidade privada. E ainda é importante que para a caracterização não seja autorizada pela autoridade competente. Mas o artigo 308 não se restringe apenas a esse caput e a pena mencionada. Há ainda o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que dizem, parágrafo 1º, se da prática do crime previsto no caput, que eu acabei de ler para vocês, resultar lesão corporal de natureza grave, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assume o risco de produzi-lo, a pena agora não mais será na qualidade de detenção, mas sim na qualidade de reclusão. E a quantidade não mais será de 6 meses a 3 anos, mas sim de 3 anos, aquilo que era o mínimo no caput, agora, que é o máximo no caput, agora é o mínimo no parágrafo 1º.
de 3 anos a 6 anos. Isso ainda sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Essa também foi uma mudança através da Lei 12.971 de 2014. O parágrafo 2º também foi alterado por essa lei. E diz assim na sua atual redação: se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, a pena privativa de liberdade continua com reclusão e a quantidade agora é de 5 anos a 10 anos, também sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Observe o seguinte: no caso do caput, a participação dessa disputa, corrida, competição automobilística, exibição, demonstração de perícia, que está ocorrendo sem a autorização da autoridade competente, isso lá em via pública e gerando aquela situação de risco, tanto para a incolumidade pública quanto para a incolumidade privada, por si só já caracteriza o crime e ainda aplicação de pena. Agora, se acarretar lesão corporal grave, que tem aquele plus de agora reclusão na qualidade e a quantidade de 3 a 6 anos. E se piorar ainda mais e causar morte, então continua com reclusão e a pena varia de 5 a 10 anos. Agora, nós estamos falando da aplicação do parágrafo 1º e parágrafo 2º, diz o texto de lei, desde que ele não quis o resultado. Porque se ele quiser o resultado, nós estamos falando de um crime intencional, que ele foi lá e queria causar lesão corporal de natureza grave em alguém. E nós não estamos mais caracteriza um crime, uma infração penal, mas não essa do 308, parágrafo 1º. E ainda fala, ou então ele nem assumiu o risco, não houve dolo eventual. Então, isso vale tanto para as infrações que causem lesão corporal de natureza grave, quanto para aquelas que causem morte. Ok? Ele não querer o resultado e nem assumir o risco de produzir. Existe, então, observando o 308, competições, corridas, exibições, demonstração de perícia que não se enquadram no 308, sim, aquelas que são autorizadas. Porque ele está falando aquelas não autorizadas pela autoridade competente gerariam, em tese, o 308 do CTB. Agora, para a pessoa conseguir, então, uma autorização da autoridade competente para essas provas, competições, disputas, exibição, demonstração de perícia, ele depende de uma prévia permissão da autoridade de trânsito. Qual autoridade de trânsito? Aquela que tem a circunscrição sobre a via em que está querendo fazer a competição, a demonstração, a exibição, a disputa, a corrida. Ok? Não basta ele falar pedir autorização para uma autoridade de trânsito. Tem que ser para a autoridade de trânsito que tem a circunscrição naquela via que ele quer fazer esse evento. E tem que seguir o artigo 67 do CTB. E nesse caso, 4 requisitos são exigidos. Anote aí que é importante. Você tem que ter a autorização expressa da confederação desportiva ou da entidade estadual que esteja filiado. Segundo requisito, fazer uma caução, uma fiança para cobrir possíveis danos materiais para a via. Que não adianta conseguir autorização e se danifica toda a via. Então tem que fazer uma caução, uma fiança. Terceiro requisito, tem que ter contrato de seguro. Para quê? Para cobrir os riscos e acidentes em favor de terceiros. Quarto requisito, tem que ter um prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais, em que aquele órgão ou entidade
permissionária incorrerá, ok? Então, se você quiser fazer uma competição, uma disputa, em via pública, fazer exibição, demonstração de perícia, precisa dessa prévia autorização mediante esses 4 requisitos. Agora, e se a pessoa não obtiver essa autorização e assim mesmo quiser fazer? Olha, você estará sujeito à infração prevista no artigo 174 do CTB, e isso é de natureza gravíssima. Punindo quem? Pune o promotor da prova, pune esse promotor da competição. Ainda por cima, fica sujeito à penalidade de multa, com ainda um fator multiplicador, viu? De até 5 vezes, o que agrava ainda no valor da multa. Pode ainda ter a suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Outra situação ocorre o seguinte: o artigo 61, inciso 1 da resolução 182 de 2005 do CONTRAN, essa resolução ela vai dizer o seguinte, que a suspensão do direito de dirigir será imposta pelo período de 4 a 12 meses. Olha como que vai piorando a situação. E a apreensão do veículo pode ocorrer de 21 a 30 dias, conforme o que é uma outra resolução do CONTRAN, que é a 53 de 98. Agora, e se a pessoa for reincidente? Novamente pratica sem obter a autorização. Olha, se for reincidente nos últimos 12 meses, poderá ter a sua habilitação cassada. Fica sem habilitação, que é pior do que a suspensão. Mas isso nós estamos falando do quê? Punições administrativas. Essa do 308, que é a nossa abordagem, para que ocorra essa punição penal, criminal do 308, lembrando, então, conforme falei no começo, nós precisamos do quê? Também de alguns requisitos comprovando. Primeiro, quer dizer, não necessariamente nessa ordem, mas tem que ter esses requisitos. A ausência da autorização mencionada, que nós temos trabalhado até esse momento. Que o fato esteja ocorrendo na via pública. Que o autor esteja na direção de um veículo automotor. Que exista o dano potencial à incolumidade pública ou privada. Ou seja, não basta apenas a presunção. Tem que ter uma materialidade suficiente para demonstrar o perigo para a coletividade. E, para finalizar, nós temos também na Lei de Contravenção Penal, que é um decreto-lei, o 3.688 de 41. A Lei de Contravenção Penal traz o artigo 34, que diz assim: dirigir veículos na via pública ou embarcações em águas públicas põe em risco a segurança alheia. Qual eu aplico? Qual que eu vou aplicar? O 34 da Lei de Contravenção ou o 308 do CTB? Bem, existe um princípio que chama princípio da especificidade. Então, aí aplicar-se-ia o artigo 308 do CTB, porque ele vai absorver o 34 da Lei de Contravenção. Ok? Espero que você tenha gostado. Compartilhe essa informação e até a próxima com mais conhecimento sobre mobilidade urbana e trânsito sustentável.